Obrigado, senadora. Bom dia a todos. Eu queria começar cumprimentando a senadora Regina Souza, que está presidindo essa sessão e autora do requerimento. Cumprimentar o senador Romário, é uma honra conhecê-lo, senador, presidente dessa comissão. E cumprimentar o autor do projeto, que é o senador Cristóvão. Um projeto de alta relevância, mas, claro, como a senadora colocou, que tem que ser avaliado em termos de custos e viabilidade, né? Eu sou da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e sou da área de mídias e conteúdos digitais. A gente discute na nossa pauta o uso de tecnologias educacionais, senador, no âmbito da escola pública brasileira. E, enfim, isso tem impactos tanto em relação a desempenho estudantil, mas também tem impacto em relação a estudantes em situação de deficiência. Então, a tecnologia ajuda muito, né, esse público para ter acesso a conteúdos educacionais de relevância. Enfim, essa é a pauta da nossa coordenação, né? A gente entendeu que, como o Ministério da Cultura vai discutir mais a questão do livro, o MEC se foca um pouco mais na questão da tecnologia. Eu, inicialmente, queria fazer algumas observações sobre o papel da tecnologia educacional, a importância da tecnologia educacional no mundo atual e a sua relação com a inclusão digital, que eu acho que é o tema que o PL toca ao falar na inclusão de computadores nos domicílios do Minha Casa Minha Vida. Como a própria autora do requerimento, a senadora Regina, que presidia a sessão, coloca na sua fundamentação, o Brasil, hoje em dia, ele tem em torno de 50% dos domicílios com acesso à internet e com presença de dispositivos que possibilitam esse acesso. Dentro da média mundial, a gente não está numa situação realmente positiva, mas também não estamos entre os piores. Na escala de 160 países, salvo engano, a gente está mais ou menos na metade. Isso, sem dúvida, também é um resultado de um esforço considerável do governo federal nos últimos anos, com políticas de acesso, tanto a banda larga como acesso ao próprio dispositivo eletrônico que permite a conexão. Outro dado interessantíssimo, importante, que a gente tem nessas pesquisas sobre a inclusão digital é que cada vez mais a população brasileira, senadora, vem acessando a rede mundial de computadores por meio de telefones celulares, por meio de smartphones, né? Então, as pesquisas indicam, né, do CETIC, que é um órgão ligado à Unesco, indica que no Brasil 76% dos usuários de internet já têm um costume de frequente de usar a internet via seu smartphone e, inclusive, 19% desse total só usam, basicamente, o seu meio principal de acesso é o telefone celular. Então, enfim, a gente caminha com uma estratégia diversa, inicialmente por computadores de mesa, inicialmente também por telecentros e depois pelo acesso individual ao consumo, programas de banda larga. A gente caminha aí, enfim, numa velocidade possível em termos de políticas públicas na busca da universalização desse acesso à rede mundial de computadores. Bom, e qual é a relevância disso para o setor educacional? Enorme porque nesse exato momento a gente está vivendo uma mudança, inclusive, na matriz de competências e habilidades exigidas pela educação, pelo mercado de trabalho. A OCDE, a organização internacional que realiza o PISA, né, que é o mais importante teste de desempenho educacional do mundo, né, de comparação internacional, vem já endereçando essa mudança de competências e habilidades, incluindo dentro dos seus exames uma série de testes para habilidades de leitura em meio digital, de navegação na rede mundial de computadores, de resolução de problemas matemáticos com auxílio de computadores. Então, reconhecendo assim que essa pauta vem se tornando cada vez mais importante e urgente no mundo da educação. E, no fundo, o Brasil não está numa posição confortável dentro das estatísticas relacionadas a essa nova matriz de habilidades e competências relacionadas ao mundo digital. Então, eu queria trazer um dado aqui, que é um dado negativo. O Brasil, entre os 56 países avaliados, é o terceiro pior em digital reading, que é a leitura em base digital. Então, é um teste que avalia se o aluno, ao lado dele conseguir ter uma proficiência de leitura no papel, se ele também consegue ler, entender, correlacionar e interpretar textos usando o computador. Então, dentro dos países avaliados, nós estamos
em terceiro lugar. Isso não é diferente também nas outras tarefas, a gente fica no índice parecido, mais para baixo, né, da lista de países, em navegação na internet, que mede se o aluno tem capacidade crítica de achar a informação que ele procura, e também na parte da solução de problemas matemáticos usando computadores. Isso também está relacionado a outros dados negativos em relação à infraestrutura tecnológica das escolas brasileiras. Então, nesse mesmo estudo da OCDE, que é do final de 2015, o Brasil aparece em terceiro lugar numa lista. Eu não estou vendo aqui a quantidade de países, mas, enfim, eu acho que são 65 também. Deve ser a mesma quantidade do teste. Então, assim, nós somos o terceiro país em índice de computadores por alunos nas escolas. Então, em média, são 22 alunos por computador. A Argentina, por exemplo, tem 14 alunos por computador, também está lá no final. Já o Peru tem 8. Países da Europa têm de 4 para baixo, né, para menos. E os países que estão no topo do PISA, como a Austrália, Nova Zelândia, Macau, China, em geral, eles têm basicamente uma paridade de um computador por aluno na escola. Obviamente, as ligações disso com o desempenho estudantil estão sendo discutidas. Não é uma matéria trivial em que a gente pode estabelecer premissas ou assunções fáceis de que a mera presença de computadores na escola vai afetar radicalmente o desempenho da noite para o dia dos estudantes, mas é uma correlação importante que a gente tem que compreender. Esse estudo da OCDE também demonstra que, entrando um pouco mais no assunto colocado pelo PLS 204, que o uso de computadores e o acesso à internet, especialmente no domicílio do estudante, tem um impacto significativo no seu desempenho escolar. Então, ele indica que, tão importante quanto o aluno ter contato com dispositivos e com a rede mundial de computadores no ambiente escolar, ele tem em sua residência, em seu domicílio também, uma prática de uso e acesso de dispositivos e, enfim, uso da internet. Naturalmente, e esse estudo da OCDE e estudos da Unesco tocam muito nesse ponto, isso não é uma coisa dada de maneira pelo mero acesso. Ele exige um acesso crítico, um acesso em que o aluno ele entra na rede mundial de computadores, além de se divertir, enfim, se comunicar, ele entra também para ter acesso a conteúdos educacionais relevantes. É nisso que o MEC vem focando seus esforços na tentativa de atualizar seus portais de recursos educacionais digitais, de fazer parcerias com Estado e sociedade civil para a gente fazer uma grande federação desses conteúdos em formato digital e, por meio também de uma discussão sobre infraestrutura, que é importante e essencial nas escolas, fazer com que esses conteúdos digitais cheguem no dia a dia do estudante. Isso passa por uma série de coisas, desde a gente discutir uma estratégia de uso, por exemplo, de dispositivos móveis na escola, né? Então, a gente sabe hoje em dia que boa parte dos sistemas escolares proíbe o uso de celulares na rede pública de ensino, enquanto especialistas do mundo inteiro acreditam que essa é uma das possíveis soluções para países em que você tem uma dificuldade de compra de um computador para o aluno. Então, um aluno usar o próprio smartphone de uma maneira criativa para acessar aqueles conteúdos, mas também numa infraestrutura prévia, fora da escola, para que esses conteúdos consigam chegar lá com o mínimo de qualidade de visualização, com o mínimo de velocidade, para que a experiência de usuário do aluno seja agradável e ele não veja aquilo ali como uma coisa chata, um acesso difícil e que deixa ele impaciente, em vez de, no fundo, entretê-lo, envolvê-lo, que é o que a gente pretende. Em relação a questões, senadora Regina, mais práticas de custo, o MEC avaliou previamente e chegou à conclusão que, no fundo, não tem condições ou bases para fazer um cálculo em relação ao público do Minha Casa Minha Vida, que essa é uma tarefa que o Ministério das Cidades, com certeza, vai ter muito mais capacidade e facilidade para entregar. Inclusive, discutir o modelo de compra dessas máquinas, etc. O MEC, naturalmente, especialmente através do FNDE, e eu tenho a felicidade de estar aqui acompanhado também com o diretor do FNDE, o Dr. René, a gente pode discutir
um auxílio técnico, uma discussão de know-how sobre especificações técnicas de máquina. O MEC, especialmente, pode discutir como a gente pode dar preferência para esse acesso domiciliar a plataformas de ensino e aprendizagem com finalidade educacional. Enfim, tudo isso pode ser endereçado e o Ministério fica absolutamente disponível para continuar essas discussões. Mas a realidade orçamentária do programa Minha Casa Minha Vida, como isso impacta no custo da unidade habitacional e como isso pode ser compatibilizado com o modelo atual de investimento e financiamento, é uma tarefa que o MEC não tem condições de realizar. Fora isso, naturalmente, a gente fica disponível para solucionar qualquer dúvida ou para, enfim, comunicar dados em relação à experiência atual do MEC, da importância da inclusão digital e do acesso à tecnologia educacional na vida da criança e do adolescente brasileiro. Então, eu agradeço pelo espaço, pelo tempo, senadora, senador, e agradeço. Enfim. Obrigada ao Marcos. Aí nós vamos permanecer no MEC e vamos ouvir o René de Lima Barbosa, FNDE, diretor de Tecnologia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Obrigado, senadora. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, senadores. O Marcos, ele foi muito feliz em suas colocações e eu trabalho no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação como responsável pela execução do PROINFO, o programa que tem como objetivo principal promover o uso de tecnologias educacionais nas escolas públicas, na rede pública de educação do país. Essa ação ela vai muito além da distribuição de computadores e equipamentos. Foi citado pelo próprio Marcos a respeito das ações relacionadas à curadoria de conteúdos, enfim, criação de coleções e distribuição desse conteúdo. Mas temos também ações relacionadas à formação de professores, para utilização, para o uso pedagógico desses recursos digitais, e também uma ação em conjunto com a Anatel para resolver a questão da conectividade das escolas. Ou seja, nós entendemos que o uso dos equipamentos, o uso das tecnologias nas escolas, ela tem a ver com esses pilares: a formação dos professores, o acesso ao conteúdo por meio de rede, claro, a distribuição desses conteúdos e o próprio equipamento também que está disponível nas escolas. Ainda que o país tenha avançado de 2007 para cá com a distribuição de 500 mil tablets, enfim, 80 mil laboratórios e tudo mais, realmente temos um desafio muito grande em relação à apropriação desses recursos por grande parte da população. E esse é o desafio que o MEC entende e enfrenta nesse exato momento. Nós entendemos que esse projeto de lei suplementar é muito importante para a utilização, enfim, a máxima dos recursos que estão lá disponíveis, e potencializa também, no contexto pedagógico e no uso diário das tecnologias, a formação de um cidadão completo, com habilidades que vão para além daquela que são competências de leitura, enfim, escrita, mas também outras capacidades cognitivas, do qual a Base Nacional Comum Curricular também trata, que é objeto de discussão. Então, sem muito mais a dizer a respeito do trabalho que o FNDE desempenha, temos o grande desafio de articular essas ações do próprio Ministério da Educação, do MINC, do MCTI, enfim, das operadoras de telefonia, todos eles, cujo objetivo é a promoção do uso de recursos educacionais digitais dentro das escolas. A respeito da proposta de lei, é importante observar que vários aspectos dos programas, enfim, municipal e local, do livro e leitura, tratam sobre a aquisição desses livros para uso específico direcionado às escolas, da mesma forma que as leis que regem o PROINFO, o PNLD, enfim, outros programas, tratam do uso desses recursos dentro do ambiente da escola. Então, acho importante, senador, observar também esses aspectos, leis que tangenciam o assunto, que tratam sobre a destinação desses recursos, a utilização, a aquisição desse material e a utilização desses recursos. Então, eu fecho o posicionamento a respeito do FNDE, que estamos inteiramente à disposição para tratar especificamente da configuração dos equipamentos, enfim, a definição de parâmetros
que nos levem a atingir o objetivo da proposta, senadora, que é, claro, o amplo acesso a esse recurso como direito básico do cidadão, a informação e também a internet.